Então, nós vimos, bom dia a todos, né? Nós vimos e abordamos na última aula nossa, né, a classificação das ciências, né, segundo as atividades humanas em Aristóteles. Eu tenho enfatizado, né, de que a questão das relações entre os atributos, as capacidades e as atividades humanas acabam expressando, digamos assim, se apresentando, se colocando como critérios, né, para Aristóteles definir, num primeiro momento, o próprio homem, a partir dos atributos, como o logos, nous, as atividades, a atividade da contemplação, a atividade da praxis, a atividade política, poesis, atividade fabricadora, o fazer e o fabricar, o modo como ele também articula e classifica as ciências, né? Então, ele vai classificar, vai estabelecer critérios, tomando como base as atividades humanas, ou seja, a ordem das atividades humanas. A atividade da contemplação, né, que define aí o campo das ciências teoréticas, a exemplo da física, da matemática, das ciências naturais, da metafísica, ou filosofia primeira, a própria filosofia, né, que seriam ciências teoréticas. A praxis, a atividade da praxis, que define o campo aí da política e da ética, né, as ciências práticas, a praxis, né, a noção e a definição aristotélica, né, o homem como animal político, né, quer dizer, de que a praxis, essa atividade, acaba expressando um modo de vida político. Né, e aí nós situamos aí a ética, a política e a própria educação. E a atividade, né, da poesis, né, o fazer e o fabricar, né, responsável, né, pelas ciências produtivas. Exemplo da arquitetura, né, exemplo das engenharias, da medicina, né, enfim, as ciências que expressam mais as ocupações humanas vinculadas ao mundo do trabalho. Então, nós temos aí, né, essa relação entre os diferentes modos de vida, segundo Aristóteles, né, e as classificações, né, ou a definição das ciências, segundo exatamente, né, essas capacidades. Então, você tem, por um lado, o modo de vida contemplativo, né, o modo de vida do filósofo, né, com base na atividade da contemplação, que, por extensão, né, define o campo das ciências teoréticas. Então, nós temos o modo de vida ético, o modo de vida político, o animal político, né, que tem como critério a praxis, atividade, né, atividade política, atividade ética, que define todo o campo aí das ciências práticas. E nós temos aí, né, o modo de vida dedicado aos negócios, né, ao mundo do trabalho, às ocupações, né, a produção de bens materiais, quer dizer, a produção de coisas que respondem, né, às necessidades de sobrevivência, de subsistência, né, que estariam vinculados aí à atividade da poesis, né, o fazer e o fabricar. Então, nós vimos exatamente aqui. E é importante, né, que os gregos, e Aristóteles, como um filósofo grego, vai justamente, né, explicitar, né, colocar em evidência, justamente, a hierarquia, uma hierarquia, né, estabelecer a superioridade da contemplação, da atividade da contemplação, em relação à atividade da praxis e em relação à atividade da poesis. Né? Então, se a atividade da contemplação ela é superior à praxis, né, evidentemente, o modo de vida político, o modo de vida político, por exemplo, é inferior ao modo de vida filosófico. Né? Assim como o modo de vida político, né, é superior ao modo de vida, né, às atividades econômicas ou às ciências econômicas, a gente poderia colocar nesse sentido. Então, existe toda uma articulação e critérios, né, que Aristóteles vai estabelecer aí. Né, as atividades superiores, que expressam modos de vida mais elevados, superiores, o modo de vida filosófico, por exemplo, né, e os modos de vida inferiores,
né? Por exemplo, o modo de vida dedicado ao comércio, né, à produção de bens materiais, o modo de vida dedicado ao acúmulo de riquezas e por aí vai. Então, tem toda essa hierarquia que é importante nós aqui reforçarmos aqui. Né? O que é importante para nós aqui é justamente isso, né? Para os gregos, a contemplação, né, ela é superior à ação. Na nossa modernidade, né, nós temos uma inversão, uma verdadeira inversão. Né? Nós valorizamos a ação em detrimento da contemplação, a prática em detrimento da teoria. Justamente essa inversão, que aquilo que os gregos mais valorizavam em termos de atividades humanas, que expressavam modos de vida, né, que colocavam como modo de vida mais elevado, mais nobre, né? Na modernidade, nós colocamos como modo de vida que, em linhas gerais, nós desvalorizamos e até mesmo desprezamos. Esse é o caso, por exemplo, da atividade teórica, da atividade contemplativa, da filosofia, das ciências teóricas de um modo geral. Então, uma verdadeira inversão. Enfim. Nós vimos, e é importante aqui, né, só estabelecer, né, uma diferença entre a política e a ética. Né? Como que para os gregos, né, a praxis, que respondia pela atividade política e pela ação ética, né, expressava tanto, né, a política enquanto uma ciência prática e a ética enquanto uma ciência prática. Mas Aristóteles, né, demarcava uma diferença entre essas duas ações, né, essas duas ciências, né, e definia a política como superior à própria ética. A ética, dizia Aristóteles, é uma ciência prática, uma ciência da praxis humana, isto é, uma teoria que tem por objeto a ação humana, né, a ação justa, a questão da prudência, da coragem, né, da temperança, enfim, os valores, as virtudes éticas, né, que tenha como finalidade justamente, né, o aperfeiçoamento moral, a formação moral. Então, todo o campo dos valores, das virtudes éticas, expressava uma verdadeira ciência, a ciência prática. Né? Já a política, né, é uma ciência que orienta a ética. Vejam bem vocês. Né? Então, cabe à política orientar a ética. Pois o homem só é verdadeiramente livre na polis. Então, aqui o elemento decisivo para a gente situar o campo da ética, o campo da política e da educação. A polis. Né, com condição de possibilidade, né, de existência, seja do modo de vida ético, seja do modo de vida político. Mas Aristóteles aí já vai colocar e estabelecer uma relação de dependência da ética em relação à política. Cabe à política, né, enquanto uma ciência prática, orientar o campo da ética, das virtudes morais, ou realizá-la, né, e realizá-la nesse espaço público comum, né, que é a polis. Ok? Isso é muito importante. A política é a ciência que tem como fim o bem propriamente humano. E esse fim é o bem comum. Aristóteles considera a política a ciência prática arquitetônica, isto é, que estrutura as ações e as produções humanas. Então, as ciências produtivas, né, o campo das próprias atividades, né, que configura o campo das ciências econômicas, né, que responde pelas necessidades humanas, né, questão da subsistência, da sobrevivência, né, são estruturadas a partir da política, porque a política digamos assim, a instância da deliberação, da decisão, né, é o espaço, né, da democracia, entendeu? Então, a política, né, ela, digamos assim, ela orienta a ética e ela orienta e decide, né, sobre as ações no campo das produções humanas. Então, vocês vão percebendo aqui, né, a condição de possibilidade do modo de vida político, do animal político, a condição de possibilidade da vida ética é a polis. Tudo envia, né, a esse espaço comum compartilhado.
esse bem comum, né? Muito interessante essa noção de público, né? O bem comum, comum a todos, né? que diz respeito a todos, esse espaço de coletividade. Então, vocês vão percebendo aqui, né, que não existe um espaço aqui para o individualismo, né, digamos assim, no sentido moderno, né, como nós compreendemos, né, quer dizer, os indivíduos, entre aspas, eram valorizados e reconhecidos em função, né, dessa esfera pública, desse espaço público, né, modo de participação, ok? A polis é a educação, para Aristóteles, como para todos os gregos, a vida ética, o bem viver, né, elementos aí que envolvem a questão da prudência, da justa medida, das virtudes éticas, o aperfeiçoamento moral, o aprimoramento moral, só se realiza plenamente na polis, pois a comunidade política torna possível as virtudes individuais e coletivas, as virtudes morais e intelectuais. À polis cabe, portanto, a educação dos cidadãos. Mais uma vez, para que nós possamos fazer toda e qualquer discussão, compreensão, né, antiga, né, de modo especial, né, pensar aí a concepção de Aristóteles acerca da educação, a concepção platônica, de Platão, de Sócrates, acerca da educação. Nós temos que vincular, né, a polis, essa comunidade política, esse espaço público comum. Por mais que você tenha lá em Aristóteles, né, se vocês, por exemplo, se detiverem ali na política, né, Aristóteles ali, ele vai ter ali, a gente poderia colocar tópicos, né, em que ele vai caracterizar, né, do ponto de vista didático, do ponto de vista metodológico, né, o papel da dança, da música, né, da ginástica, né, da geometria, das matemáticas, da aritmética, né, do ponto de vista pedagógico da formação, certo? Então, você tem esses elementos, né, a retórica, entendeu? Assim como elementos, digamos assim, didáticos, mais específicos, né, do ponto de vista de uma prática pedagógica. Mas todos esses elementos didáticos, pedagógicos, metodológicos, né, são reenviados necessariamente à polis, certo? Essa comunidade política. Então, o papel da educação, a função da educação, quer dizer, é uma atribuição da polis, né, desse espaço público compartilhado, dessa comunidade política. Né, e cabe à educação a formação dos cidadãos. Né. Então, a areté, né, nós poderíamos colocar aqui, né, em termos uma síntese, né, a virtude, a excelência humana, né, a perfeição moral, sua realização era reservada à esfera pública. Então, essa relação entre a paideia, a formação do homem grego, a formação do cidadão, a excelência humana buscada, né, a virtude, a perfeição moral, né, era uma realização, né, era uma atribuição da polis, dessa esfera pública. Então, vocês vão percebendo, né, essa demarcação entre o público e o privado, né, para que nós possamos situar, né, os espaços de formação. Os gregos, os espaços de formação, o espaço de formação do cidadão grego, do homem grego, era a esfera pública. Não era algo reservado à esfera privada, por exemplo, da família. Okay? Isso é importante para a gente demarcar uma diferença, para nós pensarmos os espaços de atuação de formação hoje, por exemplo. Cada vez mais aí sequestrado pela esfera privada, pelas corporações, pelas empresas, enfim. Essa foi a síntese, né, que eu apresentei de Aristóteles em relação à classificação das ciências, né, e na sua relação com os diferentes modos de vida, pensando aí o campo das atividades humanas, né, para poder situar aí, né, pensar as virtuais implicações, né, com o campo da educação. Né, antes de passar aí a questão, a problemática da alma, né, o conceito de alma em Aristóteles, né, uma breve passagem sobre a metafísica. Que eu não vou ter condições de abordar na disciplina, em função do nosso recorte, né, das prioridades que nós estabelecemos,
e em função do tempo. Né? Mas eu passei para vocês, né, os slides que abordam a questão da metafísica de forma até bem detalhada. Então, a metafísica é importante, né, aqui, de forma breve, explicitar alguma coisa, tendo em vista que nós vamos partir, né, desse conceito para abordar Platão, para abordar Sócrates. Nossa próxima aula, a gente vai partir da metafísica, né, platônica. Né? Então, a etimologia da palavra, né, já expressa, digamos assim, o próprio conceito. A metafísica, né, do grego, meta, depois de, além de, e physis, natureza ou física. Ou seja, metafísica, para além do físico. É aquilo que vem depois. Então, você tem aí já uma oposição entre o físico e o não físico. Né? E uma superioridade, né, do não físico sobre o físico. Okay? Então, como nós vamos ter a oportunidade de abordar de saída, de partir de Platão, né, a metafísica, ela basicamente ela se estrutura a partir, né, desse jogo de oposições binárias, dicotomias. Né? Por exemplo, nós temos o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Nós temos o corpo sensível, inscrito nesse mundo empírico. E a alma, digamos assim, a alma racional, o intelecto, a razão, a dimensão suprassensível, não sensível, para além do corpo, se situa aí no mundo, digamos assim, suprassensível, segundo Platão, o mundo inteligível. Okay? Mas, basicamente, metafísica é isso, essa relação entre o físico e o não físico. Né? Para além do físico, o que vem depois, né? O que está acima, em termos de superioridade. Okay? Então, a metafísica, digamos assim, é um elemento decisivo da filosofia, ou da filosofia primeira, né? Segundo Aristóteles, que se ocupa com os primeiros princípios, né? Com as causas, ou seja, com os elementos propriamente não físicos, não sensíveis, né? Que seriam, digamos assim, o objeto, o problema, né? De investigação da metafísica e da filosofia primeira. Para que serve a metafísica? Né? Que já é uma provocação. Né? Para que serve a filosofia? Para que serve? Qual a utilidade, a serventia? Né? O que nós fazemos com isso, com a metafísica? A metafísica, segundo Aristóteles, é a mais elevada das ciências, justamente porque não serve para nada. Se nós estabelecemos como critério de julgamento sobre as ciências, né, e os saberes de um modo geral, o critério da serventia da utilidade. Então, né, de fato, a metafísica, ou a filosofia primeira, né, embora a mais elevada das ciências, a mais nobre, em termos de superioridade, em termos de valor, né, não serve para nada. Então, nós temos aqui uma espécie de paradoxo. Né? Como é que algo tão elevado, tão nobre, não, de repente não possa servir para nada? Né? Porque é justamente, né, quais são os critérios, né, que se estabelece, né, a partir dos quais nós julgamos e decidimos sobre as ciências, de um modo geral. Então, as ciências teoréticas são ciências especulativas, né, que operam com base na atividade da contemplação, com base na teoria. Então, são ciências desinteressadas. São desinteressadas. Diferentemente das ciências práticas e das ciências produtivas, né, que são articuladas a determinadas funções, né, que respondem a determinadas expectativas. As ciências práticas, né, a ética, né, a política e mesmo a educação, né, visam o aperfeiçoamento moral, a realização de valores morais. Então, no certo sentido, elas servem, elas têm uma utilidade. Né? Assim como as ciências produtivas, com base no fazer e no fabricar, respondem, né, às urgências, né, às necessidades da vida. Mas a metafísica, com base na atividade da contemplação, e as ciências teoréticas, de um modo geral, como as matemáticas, né, a física, as ciências naturais, né, entre aspas, não se prestam ao uso ou à aplicação imediata. Então, é só para
esclarecer um pouco esse paradoxo, aquilo que se apresenta, de repente, com um paradoxo. Então, a metafísica, ou filosofia primeira, se vocês quiserem, né, ou filosofia, é uma ciência que vale em si e por si, porque tem seu fim em si mesma. E, nesse sentido, é ciência livre por excelência. Mais uma vez, o que está em jogo aqui, para Aristóteles, né, e para os gregos de um modo geral, é o conceito de liberdade. Liberdade se opõe à necessidade, à funcionalidade, aos usos e aplicações. Então, como ela, metafísica, filosofia primeira, e as ciências teoréticas, de um modo geral, não respondem a esses critérios de utilidade e aplicação, elas são livres, porque estão desvinculadas, né, do reino das necessidades. Né? Então, ela é livre, ela é desinteressada. Né? As ciências práticas, embora elevadas, nobres, né, mas mesmo assim inferiores, por exemplo, à filosofia, né, são ciências interessadas. Né? A ciência política, né, a ética enquanto uma ciência prática, são ciências que visam, né, a realização de valores. Então, não são ciências radicalmente livres, porque são ciências interessadas, cujo interesse se encontram fora delas. Se tem uma expectativa, do ponto de vista, por exemplo, da polis, né, dessa comunidade política, da formação do homem grego. Então, são ciências interessadas. Não são livres, né, como a filosofia. Okay? Então, é sempre essa oposição, né, que os gregos estabelecem entre liberdade e necessidade. Né, estar condicionado, submetido, dependente das necessidades, né, isso expressa, né, a não liberdade. Okay? Por isso, né, que a gente tem que sempre, né, caminhar com base em critérios, né, pensar aí o campo das atividades, né, para poder acompanhar aí, digamos assim, o movimento de Aristóteles, seja em relação à classificação das ciências, seja em relação ao julgamento que ele faz da filosofia, da metafísica e das ciências particulares, sempre com base nessa relação entre liberdade e necessidade. Quanto mais livre a atividade da contemplação, né, mais emancipada do reino das necessidades. Portanto, mais livre essa atividade, mais livre essa ciência. Né? Pelo contrário, quanto mais essas ciências, essas atividades, digamos assim, estão vinculadas ao campo da necessidade, né, que visam responder determinadas urgências, menos livres são essas ciências, né, portanto, e esses modos de vida. Então, prosseguindo, né, diz Aristóteles, a metafísica, é uma obra fundamental de Aristóteles, né, como todas, né, todas as outras ciências, ciências particulares, serão mais necessárias do que esta, ou seja, que a metafísica, que a filosofia primeira, mas nenhuma lhe será superior. Olha aí, mais uma vez, o aparente paradoxo. As ciências produtivas são mais necessárias, mais urgentes, mais úteis, mas nem por isso são superiores em relação à filosofia. Vocês percebem? As ciências produtivas são necessárias, são urgentes, mas nem por isso são superiores às ciências práticas, à ética e à política. Então, vocês vão percebendo, né, mais uma vez, mantendo essa coerência, né, com Aristóteles, né, a superioridade da contemplação em relação às outras atividades, a praxis e a poesis. É por isso, né, a filosofia ela é mais elevada, ela é mais nobre, porque ela expressa, digamos assim, no sentido mais alto, a atividade da contemplação. Ok? E no campo das ciências teoréticas, ela é superior à física, ela é superior à matemática, ela é superior às ciências da natureza, embora essas ciências sejam ciências teoréticas e ciências também contemplativas. Quer dizer, o modo de vida do filósofo é o modo de vida mais elevado, mais nobre. Essa é uma definição de Aristóteles, de Platão, né, dos gregos, de um modo geral. Daí porque eles, digamos assim, no sentido direto, eles desprezavam, né, as atividades, as ocupações, né, que estavam mais ligadas, ou diretamente ligadas ao mundo,
né, das necessidades, né, que deveriam responder, por exemplo, a atividade do trabalho, toda forma de trabalho, né, que visavam responder, né, às necessidades da vida, eram desprezados pelos gregos. Né, vocês observam como hoje, né, que nós glorificamos a atividade do trabalho e todas as atividades produtivas. O homem, modo de vida nobre, elevado, é o modo de vida produtivo. A metafísica, né, segundo Aristóteles, nasce da admiração e do estupor que o homem experimenta diante das coisas. Aqui, né, mais uma vez, a questão do Talmazai, né, o espanto admirativo, o assombro do filósofo diante da física, daquilo que se manifesta, vem ao seu encontro. Né? Quer dizer, seria o afeto da filosofia, a disposição afetiva da filosofia, que Aristóteles chama admiração. Né? Esse sentimento de perplexidade, né, do homem, que o homem experimenta, e o filósofo de modo particular, diante da física, das coisas que vêm ao seu encontro. A simples presença da física das coisas. Né? Enfim, nós vimos isso e trabalhamos de forma detalhada, né? Aqui, né, para fechar, encerrar essa parte, né? Então, o maravilhamento, né, o espanto admirativo, né, o assombro, né, e a necessidade da metafísica, a necessidade da filosofia. Diz Aristóteles lá na Metafísica. Acho que vale a pena essa citação. É por força de seu maravilhamento, do seu espanto, do seu assombro, que os seres humanos começam agora a filosofar. E originalmente começaram, né, a filosofar. Ora, aquele que se maravilha, que se espanta, está perplexo, sente que é ignorante. Portanto, se foi para escapar à ignorância que se estudou filosofia. É evidente que se buscou a ciência por amor ao conhecimento e não visando qualquer utilidade prática. Consequentemente, ainda que todas as demais ciências sejam mais necessárias do que esta ciência, né, a filosofia a metafísica, nenhuma é melhor do que ela, superior, mais nobre, mais elevado. Então, aqui, mais uma vez, repetindo, nesses elementos, né, é o afeto, né, do espanto, do assombro mudo do filósofo, o maravilhamento, né, o espanto admirativo, né, que fez com que os homens filosofassem. Então, a disposição afetiva, o afeto da filosofia é o espanto, é o talmazen, é o maravilhamento, né, mas na concepção de Aristóteles, né, para fugir da ignorância, né, escapar à ignorância. E outro elemento que está posto aqui, né, o amor por conhecimento, né, essa busca desinteressada, essa vontade de saber, esse amor ao conhecimento, esse amor ao saber, né, como definição da própria filosofia, que está de forma expressa em Platão. Nessa relação entre o eros, né, o amor, esse afeto fundamental, a filia, a amizade, né, e a sofia, o saber. Tem esse amor à sabedoria, como definição platônica, né, da filosofia. Filósofo é aquele que ama a sabedoria, né, que busca a verdade, né, e mantém uma relação desinteressada, ou seja, contemplativa, né, com aquilo que vem ao seu encontro. Então, o elemento do desinteresse, né, que não se encaixa aos critérios de utilidade, né, é o elemento decisivo para posicionar, para definir e para julgar a filosofia. Okay? Mais uma vez, né, a filosofia não serve para nada. Se a gente pensar, né, a noção de serventia com base no critério de utilidade, de funcionalidade, dos usos das aplicações. Ou seja, o elemento do desinteresse, um amor desinteressado pelo conhecimento, uma paixão, uma vontade de saber, né, que move o filósofo, uma paixão de conhecimento, uma paixão de saber, e essa paixão não visa usos e aplicações, utilidades. Então, é isso que os gregos valorizavam, os filósofos gregos, de modo particular, valorizavam na atividade da contemplação. Diferentemente das atividades práticas e das atividades produtivas, que sempre visavam, né, um fim, uma utilidade, uma aplicação, um uso. Enfim. Para finalizar, a filosofia primeira, ou metafísica, como uma totalidade do saber.
né, a pergunta é, qual é a relação que Aristóteles estabelecia da filosofia, ou filosofia primeira, com as ciências particulares? Para pensar essa relação entre ciências teoréticas, qual é a relação da filosofia com a matemática, com a física, com as ciências da natureza, com as ciências teoréticas? E qual é a relação da filosofia com as ciências práticas, né, com a política, com a ética, com as ciências produtivas? Então, né, Aristóteles, né, pensava, né, que a filosofia, né, se colocava, né, como, digamos assim, como aquilo que organizava, que deveria organizar, que deveria investigar a totalidade dos saberes. Enquanto as ciências particulares investigam determinados aspectos da realidade, do ser, né, a filosofia primeira, ou metafísica, se ocupava com a totalidade do ser. Né? A noção de totalidade, na totalidade dos saberes, investigar a realidade sobre todos os seus aspectos, e não de modo fragmentário, especializado. Essa noção de totalidade, né, é decisiva para se pensar, né, a filosofia, a definição da filosofia em Aristóteles, essa relação entre a totalidade do saber, né, e o papel e a tarefa da filosofia. Quando a gente pensa a relação da filosofia com as ciências particulares, que investigam aspectos, né, parciais, fragmentários da realidade. A filosofia se ocupa como um todo, né, com a physis enquanto uma totalidade, não com determinados aspectos, ou digamos assim, determinadas regiões de entes, né, que constituem ou compõem aí o campo da physis. Então, Aristóteles compreende a filosofia como a totalidade de todos os saberes, sejam eles teoréticos ou práticos. A filosofia primeira, ou metafísica, é o estudo dos primeiros princípios de todos os seres, ou a ciência que estuda o ser enquanto ser. A filosofia primeira, ou metafísica, é a mais elevada, a mais difícil e a mais desinteressada. Isso porque o ser, que é objeto, problema da filosofia, né, se diz de muitas maneiras. Por exemplo, né, o ser, a physis, enquanto compreende a totalidade dos entes, dos viventes. Né? A physis compreende as plantas, os animais, os homens, os deuses. Né? E essa physis, ela se manifesta de muitas maneiras. Cabe, né, à filosofia investigar a physis na sua totalidade, e não como faz a ciência, que investiga, por exemplo, a physis sobre determinado aspecto, sobre determinada perspectiva, sobre determinado recorte. Então, mais uma vez, essa noção de totalidade. O ser, a gente poderia colocar a physis, a realidade, aquilo que se mostra, né, que se apresenta, né, possui muitos sentidos, isto é, muitas maneiras de ser, muitos modos de ser. Cabe à filosofia e às ciências particulares, teoréticas, práticas, produtivas, conhecer todas elas. Né? Mas compete à filosofia, né, investigar o ser do ponto de vista, né, da totalidade, né, dos saberes que expressam, né, uma compreensão, digamos assim, abrangente, universal e não particular do ser ou da física. Bom, é importante aqui, né, essa demarcação. As ciências particulares investigam a realidade sobre determinados aspectos, certo? Ciências práticas, as ciências produtivas. A filosofia investiga a realidade, ou ser, do ponto de vista da sua totalidade. E compete a ela, a filosofia, reunir os saberes das ciências particulares. E só ela é capaz, né, de dar conta dessa totalidade. Enfim. Bom, pessoal, a respeito da metafísica, né, eu não vou adentrar, não vai ser objeto de tema, digamos assim, de uma exposição no âmbito da disciplina, como eu já explicitei,
né, em função do nosso recorte. Nós estamos privilegiando o elemento antropológico, na definição aristotélica do homem, enfim, elemento antropológico, né, que tem uma relação, digamos assim, direta com as questões da educação. Né? Lembrando vocês, né, que, como diz Aristóteles, né, a ciência, ou a filosofia primeira metafísica, é a mais difícil, a mais nobre, a mais elevada, embora não seja a mais necessária. Né? Então, aqui, né, vocês já percebem, né, que para tratar essa questão da metafísica, a gente teria que ter vários encontros, né, que requer aí um tempo bastante generoso, para que nós possamos, né, compreender os elementos da metafísica em Aristóteles, que eu só vou aqui anunciar aqui. A metafísica compreende, por exemplo, a teoria da substância, a noção de substância e seus acidentes. A categoria-chave de Aristóteles é a noção de substância, do ponto de vista da sua metafísica. A teoria das quatro causas, né, a causa material, a causa formal, a causa eficiente ou motriz, a causa final. Né, a noção de ato e potência e a noção de matéria e forma. Então, ou seja, seria um esforço, digamos assim, gigantesco aí que nós teríamos que fazer para aprender a metafísica de Aristóteles, ok? Mas aqui fica apenas algumas indicações. O que eu acho que, do ponto de vista estratégico, é importante demarcar para que nós possamos situar essa atividade, né, atividade filosófica, atividade da contemplação, né, em relação às outras atividades, às outras ciências, né, e explicitar em grandes linhas, né, o lugar da filosofia, né, pensando no conjunto das ciências em Aristóteles, já que nós apresentamos a classificação das ciências, né, e uma definição, mesmo que introdutória, né, o que Aristóteles compreende por filosofia, ou filosofia primeira, e metafísica. Para que nós possamos, a partir de Platão, né, e Sócrates, né, digamos assim, explorar melhor a metafísica. Ok? Enfim. O conceito de alma, psique, em Aristóteles. Né? Aristóteles, ele tem uma obra chamada, nomeada, né, intitulada Anima, ou da alma, a alma, né, em que ele vai conceituar a alma, né, tanto do ponto de vista dos seres vivos, do ponto de vista biológico, como do ponto de vista psicológico. Então, assim, o conceito de psicologia em Aristóteles, né, quer dizer, a psicologia em Aristóteles, né, o objeto de estudo é a psique, só que ela tem uma relação, né, que diz respeito tanto ao modo de vida da vida, dos seres vivos em geral, né, os processos da vida. Então, a psicologia, né, quando Aristóteles está pensando no conceito de alma, ele está pensando, por exemplo, o modo de vida das plantas, o modo de ser das plantas, o modo de ser, o modo de vida dos animais. Então, a psicologia, ela abrange, né, todo esse campo aí, né, não estritamente falando psicológico, né, ou seja, aquilo que se reduziria à psique humana. Evidentemente, Aristóteles, né, o objetivo de Aristóteles, né, ao classificar os diferentes modos de vida, os seres vivos em geral, que Aristóteles, as ciências naturais de Aristóteles é um elemento-chave, né, inclusive para ele prosseguir em relação às demais ciências, como a psicologia, né, classificar os seres vivos, né, é uma espécie de tipologia, né, ele vai, digamos assim, catalogar, né, os diferentes modos de vida, os seres vivos em geral, e aí o conceito de alma vai surgir justamente, né, do âmbito aí das ciências naturais. Né? E para Aristóteles chegar às questões aí da psicologia, tal como nós compreendemos, né, para pensar o campo aí da psique humana, né, e a própria filosofia, noção de alma, ok? Mas é importante já de antemão situar, né, como esse conceito ele é elástico, ele é vasto, e a noção de alma não se reduz, né, à psique humana. Né? É algo que Aristóteles estende ao ser vivo em geral. Aquilo que tem vida tem alma. Então, alma no sentido rigoroso para Aristóteles, a primeira definição é princípio de vida. Aquilo que é vivo tem alma. Uma planta possui alma. Né? Ok? Isso é muito importante. Aí uma breve citação,
de Aristóteles, né, desse tratado, né, da alma. A alma é a entelequeia primeira de um corpo físico, que tem a vida em potência. Entelequeia, realização, né, atualização. Ok? Então vamos lá. Vamos tentar aí descrever, detalhar aí, seguindo Aristóteles aí. Então Aristóteles, alma enquanto princípio de vida. Tudo que é vivo possui alma. Tudo que não é vivo é destituído de alma. Ok? Então, essa divisão entre seres animados e inanimados, animados e inanimados, né? Pedras, rochas, são destituídos de alma. Plantas, os seres vivos em geral, tudo aquilo que é vivo possui alma. E Aristóteles agora ele vai tipificar, né? Vai fazer uma tipificação dos seres vivos, né? E vai apresentar, né? Uma pluralidade, digamos assim, uma diversidade de formas, né, que a alma pode, digamos assim, assumir. Né? Então, o elemento-chave é a noção de tripartição, né, aristotélica da alma. Né? E Aristóteles ele vai, principalmente, né, a tripartição da alma. Né? Estou seguindo aí os comentadores, historiadores, né? A distinção das partes ou funções da alma. Então, ele vai tipificar, né, dividir a alma segundo as funções que ela pode desempenhar. Então, as partes ou funções da alma. Né? Há a noção aí de funcionalismo ou finalismo de Aristóteles. Né? Qual o papel, a função da alma nas plantas? Qual o papel, a função da alma nos animais? Né? Enfim, a noção de tripartição da alma é importante para nós aqui. Ele vai tipificar fundamentalmente, né? Vai apresentar três noções, três definições, ou até mesmo três tipos de alma. Alma vegetativa, que responde por determinadas funções, alma sensitiva e motriz, que responde por certas funções, alma intelectiva ou racional, que responde a determinadas funções. Então, a noção de função e finalidade, né, é fundamental, né, nessa classificação, nessa tipificação da alma para Aristóteles. E nós vamos ver agora aqui. Ok? Então, a tripartição aristotélica da alma nasceu da análise geral dos seres vivos e das suas funções essenciais. Então, veja bem, Aristóteles parte das ciências naturais. Ao analisar e descrever os seres vivos, ele vai identificar a alma, né? E vai descrevê-la de acordo com as funções que ela, ou elas, entre aspas, desempenham nos seres vivos. Como a alma ela se apresenta e qual a função dela nas plantas? Como a alma se apresenta e qual a função dela no mundo animal, no mundo humano? Então, basicamente, o importante para nós aqui é a noção de funções. Elas desempenham determinadas funções. Os fenômenos da vida supõem determinadas operações constantes, nitidamente diferenciadas. Aristóteles está incluindo o elemento da diferença, diferentes funções. São operações constantes, né, mas nitidamente diferenciadas. A alma, que é princípio de vida, deve também ter capacidades ou funções ou partes que presidem e regulam essas operações. Os fenômenos e as funções fundamentais da vida são, primeiro, de caráter vegetativo, como o nascimento, a nutrição, o crescimento, que responde pelo metabolismo. Então, a alma vegetativa, como nós vamos ver, o caráter vegetativo, segundo, né, a função do nascimento, da nutrição, do crescimento, né, princípio de vida, tudo aquilo que é vivo, né, nasce, se desenvolve, se alimenta. Né. Então, a alma vegetativa, ela é responsável por esses processos metabólicos, enquanto um princípio de vida. Digamos assim, seria a função mais básica, mais elementar da alma. Então, vocês percebem que a alma, ela responde pela vida.
digamos assim, é o núcleo da vida, digamos, o princípio de vida. Né? Retirar a alma daquilo que é vivo, entre aspas, né? É retirar a vida. Tudo que é vivo possui alma. 2, pensando nos fenômenos e as funções fundamentais da vida. São de caráter sensitivo motor, que responde pela sensação e o movimento. Tudo aquilo que é capaz, né, de expressar sensações como de dor, né, de alegria, um certo prazer, uma certa satisfação, como os animais, e de se movimentar, de se locomover, aí o elemento motriz, né, possui uma alma, né, sensitiva motriz. E 3, o caráter intelectivo da alma, né, que responde, né, pelo intelecto, né, pela razão, pelo pensamento. Né? Então, nós temos aqui os fenômenos e as funções fundamentais da vida, né, de caráter intelectivo, como que respondem pelas questões de conhecimento, de deliberação e de escolha. Né? Aqui nós estamos adentrando aqui no mundo propriamente humano. Né? Deliberar, decidir, fazer juízo, julgar. Né? A gente pode situar aqui o logos, né? Lembram vocês, né, que é próprio dos seres humanos. Os animais são destituídos de logos. Então, a gente vai percebendo aqui, nessa tipificação da alma, segundo Aristóteles, que vocês já vão visualizando, né, aqui. Né? Então, eu vou chegar a isso, né, a esse elemento, justamente para a gente diferenciar os seres vivos em geral, né, diferenciar as plantas dos animais, os homens dos animais, os homens das plantas, né, as plantas dos homens, e os animais das plantas. Vocês estão percebendo? De acordo com essa tipificação. A partir dos fenômenos e funções fundamentais da alma, Aristóteles introduz a distinção entre a alma vegetativa, as plantas só possuem alma vegetativa, que responde pelos processos de nascimento, né, de geração, de nutrição, de crescimento. Tá? Né? Os animais possuem alma vegetativa, bem como a alma sensitiva motora. Sensação, movimento, deslocamento. Então, vocês vão percebendo aí qual é a diferença entre as plantas e os animais. É que as plantas só possuem a alma vegetativa. Não possuem a alma sensitiva motora. Já os animais, além de possuírem a alma sensitiva motora, que se deslocam no espaço, deslocamento, movimento, também possuem aquilo que as plantas possuem. A alma vegetativa, que responde pelos processos de nascimento, de nutrição, de crescimento. Só que as plantas não possuem a alma que os animais possuem. Então, vocês vão percebendo aí a hierarquia que Aristóteles vai estabelecendo, né? Mas as almas, digamos assim, mas as plantas possuem alma. Né? E os seres humanos, os homens, os entes que nós mesmos somos, possuímos aquilo que as plantas possuem, a alma vegetativa, aquilo que os animais possuem, a alma sensitiva motora, e algo mais, né, que nem os animais, nem as plantas possuem. Seria a alma intelectiva ou a alma racional, responsável pelo conhecimento, pela deliberação e pela escolha. Ou seja, né, a alma racional, o logos, o nous, o intelecto. Né? Então, vocês estão percebendo aí? Né? Daí nós já podemos já deduzir a superioridade, né, do homem enquanto ser vivo em relação, né, aos outros seres vivos. Né? A superioridade do homem em relação às plantas e a superioridade dos homens em relação aos animais. Os animais são superiores às plantas, mas são inferiores aos seres humanos, porque são destituídos da alma intelectiva ou racional. Mais uma vez, né, aquela noção, por exemplo, aquela representação do animal irracional. Os animais são irracionais, são destituídos de logos. O homem é um animal, tal como os animais em geral,
mas é um animal racional, né? Que possui uma alma intelectiva ou racional, possui um logos. Estão percebendo, né? Tudo em Aristóteles, né, gira em torno de superioridade e inferioridade, tendo como critério, né, as capacidades, tendo como critério, no caso específico aqui, né, na sua definição da alma, né, a alma intelectiva, a alma racional. Né? Vocês percebem aí? Eu acho que isso está bastante claro. Eu peço que vocês releiam novamente esse slide, que acho que está bastante didático aqui. Aquilo que eu li para vocês, né? A tripartição da alma. Aí tem uma citação de Aristóteles, né? É bastante importante, dessa mesma obra. As faculdades da alma das quais falamos encontram-se todas em alguns seres, nos homens. Só algumas em outros, nos animais. Só uma em outros, as plantas. Vocês estão percebendo aí? A tipificação, tripartição. Né? Os seres humanos possuem alma vegetativa, assim como possuem alma sensitiva, alma motora, e alma intelectiva e alma racional. Todas as faculdades da alma se fazem presente no homem, diferentemente dos animais e das plantas. Daí a superioridade, né, dos homens em relação aos seres vivos em geral.